Parceiro, a gente sabe que chegar nesse Super Mundial e ganhar é complicado. Hoje a gente viu ali um grande confronto, Manchester City versus Juventus. Pimba, Manchester City meteu 5-2 nos caras. É complicado, tá? Mas a gente tem que ressaltar um pouco o que as equipes brasileiras estão conseguindo fazer lá. Média de público, festa e estão embolsando muita grana. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, quando empata, recebe ali uma doleta, quando ganha, dobra toda essa parada, então tá um absurdo. Se a gente for ver aqui, ó, o Palmeirudo, pô, representando demais, uma média de 47 mil pessoas por jogo, a gente fica com aquele aspecto ali quando vê uma imagem um pouco mais aberta dos estádios, pô, nem tá tão cheio, é que os estádios lá é pra 100 mil no mínimo, só isso daqui, aí fica aquele aspecto um pouco mais vazio. Mas é brutal. Quem ficou completamente maluco com o faturamento, quanto que o Palmeiras tá ganhando aqui por jogo, foi o craquinho Neto, rapaziada. Se liga que ele mostrou os números. Cara, como o Neto é resenha, né? Tem aquilo, quem não tem um time lá, acha o Mundial um mundialzinho, mas quem tem tá curtindo pra caramba. Na parte ofensiva pode levar vantagem nisso, e eu acho que aí vai ser o ponto forte do Palmeiras. Legal, por isso que a gente tem comentaristas que entendem de futebol. Enquanto o Corinthians, quebrado, assolado em dívidas, moral. Eu acho que a dívida que todos nós que estamos aqui, ou você que está em casa, quando você tem dívida, é difícil. Mas quando você não tem moral, é pior. Cara que não tem moral, em qualquer que seja as circunstâncias, é pior do que você não ter dinheiro, irmão. Tá aqui, ó, 84 milhões por participação. Tá aqui o que o Palmeiras ganha, 146 milhões. O Corinthians tá o quê? Pagando pro Messi ficar numa cobertura. Quem que é o time da moda agora? Aí a gente, como corintiano, fala por mim, fica nessa baboca. Aí não tem mundial. Queria eu não ter mundial e tá do jeito que o Palmeiras tá. Isso é a grande verdade, cara. Mas aí vem a brincadeira. Isso é uma vergonha você não ter moral para ficar com o queixo erguido e um time que não tem dinheiro e pagar 274 mil reais para um sujeito morar numa cobertura de um hotel. E tá puto lá com o meu parceiro Memphis Depay, é loucura, né, rapaziada? Mas é isso, se o Palmeiras vai conseguindo avançar, talvez cruze com o Manchester City numa semi, aí vai ser complicado. Mas se o Palmeiras consegue passar das oitavas, passar das quartas, pô, rapaziada, é uma grana absurda que vai entrar. Vamos ver aqui um pouquinho o que o pessoal tá comentando. Pré-jogo, né, antes do Palmeiras e Botafogo, jogo decisivo lá no Super Mundial de Clubes. Exemplo, que obviamente nunca vai acontecer, mas você pegar, colocar o Real Madrid para jogar o estadual. Vai ter um jogo do time grande contra o estadual. No estadual, enfrentando o Real Madrid na segunda rodada. O jogo não vale nada. Os caras vão comer grama. Porque eles querem ganhar do Vini Júnior, querem ganhar do Real Madrid, querem ganhar do Mbappé. Isso é natural, porque o atleta tem que ser competitivo. Então os brasileiros se mobilizaram muito contra os europeus. E o melhor jogo do Palmeiras foi o jogo contra o Porto. Que é um time fraco. Mas mesmo assim não foi um grande jogo, como foi o do Fluminense contra o Dortmund, como foi o jogo do Flamengo contra o Chelsea, como foi o jogo épico do Botafogo contra o PSG. A mobilização foi muito maior, os brasileiros responderam bem. Desses quatro, para mim, o que mais decepcionou foi o Palmeiras, porque eu tinha certeza que o Palmeiras ia passar, e porque o Palmeiras tem um senhor elenco, e aí quando você fala daqui para frente, a margem que o Palmeiras tem de crescimento, e eu espero ver um outro Palmeiras nessa fase decisiva, é muito maior do que a margem do Fluminense. Claro. Quando a gente fala de time titular e fala de opções no banco, de possibilidades de mudanças de jeitos de jogo diferente, de estratégias diferentes, de um técnico que está acostumado com jogo tático, estabelecido, líder no clube há muitos anos. Não restam dúvidas, né, rapaziada? A atuação que o Palmeiras ali eu consegui ter contra a Inter Miami, pô, foi de... Sabe, eu senti um pouco de vergonha ali da atuação do Palmeiras. Mas é aquilo, são erros. É um Palmeiras que já tava com o pé nas oitavas, apesar que se o Porto resolve fazer ali o dever de casa, poderia complicar a nossa situação. Mas eu acho que é um Palmeiras que errou na hora que poderia errar. Se dispersou assim um pouco um foco na hora que podia fazer. Agora, a partir das oitavas, é fazer o melhor jogo da vida e ver até onde dá pra chegar. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Acredito que o Palmeiras não vai fazer o mesmo estilo de jogo que fez contra o Inter Miami, contra o Botafogo, nem nas quartas contra qualquer seja aí o adversário. Vai ser um Palmeiras completamente diferente, muito próximo daquele Palmeiras que estreou contra o Porto e não ganhou por detalhe, tá ligado? Se é 1-0, 2-0 ali naquelas oportunidades que o Palmeiras sempre gosta de perder, era uma outra avaliação sobre esse jogo do Porto. Vamos ver também aqui, ó, o pessoal do Flow Sport Clube. A verdade é que o Palmeiras é muito pobre.
performance do Palmeiras contra o Inter Miami, né? Que foi muito ruim, né, gente? Nossa, foi o pior jogo que o Palmeiras fez nesse campeonato. Na verdade, se eu for te falar, é um dos piores jogos do Palmeiras do ano. As coisas que os palmeirenses estão se perguntando é o que houve com o Martínez, que estava sendo titular direto, chegou nesse Mundial, terceira opção do banco. O Aníbal machucou e não pôde jogar. O Aníbal estava sendo muito importante no meio de campo ali também. Entrou com o Marcos Rocha. Foi meio estranho, mas realmente. Eu acho que pra mim o que pegou foi o Rafael Veiga, cara. O Rafael Veiga tá muito mal. Não tem como o Rafael Veiga ser titular do Palmeiras hoje. Bota o Maurício, pô. Bota o Maurício. Pô, e não é que o Rafael Veiga é um jogador ruim, mas não dá psicologicamente, fisicamente. No jogo contra o Al, ele quase comprometeu de ser expulso, ele tava pedindo, ele tá entregando vontade, não é isso. Mas não tá ornando, não tá encaixando. E quando você não tá encaixando, você atrapalha o time, pô. Não só a escalação foi estranha e justamente viu foi um time sem intensidade, meio fraco, assim, sem pegada, né? Foi um time sem pegada, pelo menos boa parte do primeiro tempo e do segundo tempo. Mas, de novo, o posicionamento do Estevão foi muito errado nesse jogo. Voltou a ser aquele que tava dando errado. Você bota ele isolado na ponta, 1 milhão de cruzamentos, seja o que Deus quiser. O Abel, ele não conseguiu achar uma solução nesse Super Mundial pro Estevão. Ele não sabe se o melhor Estevão vai ser por dentro, se o melhor Estevão vai por fora, porque as duas opções que ele testa, uma ele ficou encaixotado, a outra ele ficou sozinho. Quando ele jogou aberto, acho que foi contra o Al, jogou um pouco mais pelo lado, cara, ele tinha espaço, ele ia pra cima, mas ninguém se aproxima, cara. Então, eu acho que a vitória, a classificação, o jogar bem contra o Botafogo passa muito pelo Abel achar uma solução pra ter o Estevão bem. Porque, cara, se ficar só cruzando bola na área, foi o que o PSG fez e não conseguiu. Foi o que o Atlético de Madrid fez e conseguiu um golzinho no final. Eu acho que se ficar só assim contra esse Botafogo, é tudo que o Botafogo quer pra marcar. Realmente, tá devendo, o Palmeiras vai ter que melhorar muito. Cara, o problema é que o Abel, ele não achou uma posição pro Estevão em 2 anos trabalhando com o moleque. É sempre muita jogada individual dele. Eu sei que, mano, em muitos momentos decisivos, a gente vê que o Estevão não entrega aquela parada toda. É um moleque aí que muita gente da torcida cobra, tem aquela parada do meme lá do Cuiabá Man. Mas, rapaziada, a grande questão é que ele é um moleque de 18 anos, tá na sua segunda temporada no profissional e ele tem que resolver tudo num time como o Palmeiras. Ele não é o Neymar, ele já provou que não é um Neymar. Não é, ele não é esse gênio absoluto, ele é um muito bom jogador. Mas, cara, ele não vai enfileirar 3-4, fazer um golaço absurdo e classificação pro Palmeiras. Já se demonstrou que não é. Então, pô, pelo que ele entrega, eu acho que é muito com 18 anos. Ele não tem um companheirismo ali na frente. É um Vitor Roque muito fraco, rapaziada. Chegou por uma grana, não tá jogando nada. É um Flaco Lopes que quando vai titular, mano, horrível. A gente sempre quer quem tá no banco. É do outro lado um Facundo Torres que, não, mano, é um ponta que não tenta um X1. Não vai pra dentro, não tem uma jogada individual. Aí o Abel Ferreira me resolve colocar Veiga no meio campo, não aproxima, não busca uma tabela. É só o Estevão contra 2, 3 marcadores, rapaziada. Ele se saiu tão bem no ano passado porque era uma novidade, era um moleque novo, ninguém sabia muito bem. Não falar que não sabia muito bem o estilo de jogo é foda, porque hoje em dia tá tudo documentado, tem vários vídeos em YouTube, TikTok sobre determinado jogador. Mas ele era uma novidade ali no parâmetro futebol profissional. É diferente. A gente ainda não sabia que ele tinha essa jogadinha manjada de trazer para dentro com a esquerda e chutar. O pessoal não sabia ainda muito bem como marcá-lo. Hoje os adversários eles já vêm com um plano anti-Estevão. Como bloquear o Estevão? Porque se bloqueia o Estevão, acabou. Ou é virada de jogo e cruzamento do Piquerez. Ficou muito evidente isso quando o jogo ficou duro contra o Inter Miami. Foi um time que se perdeu taticamente, ninguém sabia como encaixar uma marcação, o Messi sempre livre e era bola no Estevão. O Estevão num dia ruim, o Estevão que não consegue fazer muita coisa, acabou, cara. Cruzamento e vamos vendo o que dá. É isso daí que o Palmeiras pra passar do Botafogo, olha rapaziada, é ter muito repertório diferente do que já mostrou até aqui, mas vamos ver como é que vai ser. É isso, mano, tem que jogar muito mais, tem que colocar a bola no chão, tem que tentar criar jogadas. Esse Botafogo ele já se provou muito mais que o Palmeiras nesse Super Mundial. Cara, o jogo que eles fizeram ali contra PSG e contra Atlético de Madrid, ali contra o time dos Estados Unidos, ninguém comenta muito, mas não foi um jogo que eles foram tão bem. Mas é um Botafogo batível, rapaziada. É um time brasileiro, a gente já teve vários confrontos. O Palmeiras não vem tendo tanta sorte contra o Botafogo, mas eu espero que o Palmeiras consiga fazer um grande jogo. Se der pra passar, vai ser maravilha.
Se não der, vai ser bem triste, tá? Ir pro Mundial e sair pra um sul-americano, em especial o Botafogo. Ai, vamos ter que ficar com a orelha vermelha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. E vencer é mais uma graninha que entra no bolso pra inveja do craque Neto também. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se que der, vou estar respondendo, tá deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai sempre me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.